Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócios. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, que é uma data de sazonalidade no varejo, né? Eu acho bem parecido com uma expressão que a gente usa aqui em Minas, que é todo mundo vê os tombos que eu levo, ninguém vê as pingas que eu tomo, né? Então hoje é o dia da gente conversar um pouquinho sobre as pingas, né? E a gente tem uma convidada super especial, que é a Patrícia Menezes, diretora de Trade Marketing na Mondelez. Tudo bem, Patrícia? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Marcela. Muito legal poder estar aqui com vocês. Realmente um grande prazer para nós da Mondelez poder ter esse bate-papo aí. Legal. E a gente vai falar da sazonalidade da Páscoa, né? Então, assim, eu acho que é realmente um tema bem interessante, porque a gente acabou de passar por ela, né? Assim, eu acho que vocês até estão fechando o ciclo da Páscoa, né? E é uma data bem intensa para quem trabalha com chocolate, né? E 80% desse volume é comercializado nos últimos 10 dias antes da data. Isso é uma pressão absurda numa janela curtíssima de tempo. Patrícia, 25% do volume anual de chocolate da Mondelez é vendido na Páscoa. E desses, 80% do volume é comercializado nos últimos 10 dias antes da data. Isso é uma pressão absurda numa janela de tempo curtíssima, né? Eu queria começar com uma pergunta para provocar nosso ouvinte mesmo, que vai direto ali no momento de pressão sobre a Páscoa. Conta pra gente se já aconteceu alguma coisa que quase deu errado e o que estava em jogo, o que vocês fizeram aí para trabalhar sobre essa pressão absurda dessa sazonalidade. A Páscoa, todo ano, ela é, primeiro, né? A Páscoa para uma empresa de chocolates como a Mondelez, ela é muito representativa mesmo. Ela é o nosso principal momento do ano para a categoria e ela exige grandes esforços ao longo de um processo enorme de planejamento. Então, para nós, como indústria, a Páscoa começa muito antes, mas ela tem uma concentração de vendas e de movimento no varejo, junto aos shoppers, aos consumidores, muito concentrado. E, de fato, você depende daquele momento para que todo aquele esforço de um ano, que é o que acontece, ele vire, de fato, um sucesso, que é para isso que a gente trabalha. Então, a gente passa por diversos momentos. Primeiro que o calendário da Páscoa, ele não é sempre o mesmo dia, sempre, todos os anos, ele muda, a data muda, e isso tem impacto, movimenta variáveis importantes. Quando a gente trabalha na pré-Páscoa, a gente trabalha no movimento planejado, como eu falei, de muito tempo, desde o Joy Value Creation com os nossos clientes, a nossa programação do que vai ser o portfólio, do que a gente vai trazer de novidades e todo a nossa pluralidade de portfólio para esse momento, mas a gente sabe que o planejamento lá de longo prazo é importante, mas o dia a dia é importante. Então, para lidar com tudo isso que pode acontecer, e eu posso te dar alguns exemplos aqui, a gente tem acompanhamento diário de Páscoa, data-driven completamente, para a gente poder entender, e com um time multifuncional, para a gente entender as diversas nuances e tudo que pode acontecer. Pode acontecer um atraso de um cliente que não disponibilizou o produto na loja na data certa, já que eu dependo tanto desses dias, o produto pode não chegar e a loja não ter o produto para o nosso promotor disponibilizar para o consumidor. A gente pode acontecer algum tema específico de dinâmica do mercado. Olha, esse produto está vendendo mais do que aquele, e você tem que reorganizar a sua estratégia para que você possa fazer a venda acontecer. Você pode ter naquele momento uma tendência, então como você planeja muito antecipado, vem uma nova tendência, algum hit do consumidor. A gente também tem trabalhado muito numa estratégia regionalizada, então isso a gente já faz de uma maneira antecipada, mas o sucesso que dá no Sul não é necessariamente que dá em São Paulo. Por exemplo, uma curiosidade, no Sul vende mais chocolate branco do que em todo o restante do Brasil, então não sei se todo mundo sabe. Então sim, a Páscoa, por ser concentrada a venda, ela exige um controle e um trabalho diário mesmo para a gente atuar nas diversas variáveis que acontecem. Ou mesmo uma própria equipe. Eu tenho um problema com uma equipe, hoje aquela pessoa não foi para a loja. E eu vendo em todas as lojas, né? Eu preciso vender em todas as lojas e a gente precisa remanejar. Então, é muita gente trabalhando de todos os lados da perspectiva da estratégia e execução para fazer a Páscoa de fato acontecer no sucesso por essa concentração toda. Dentre esses
potenciais problemas, né, que vocês já sabem que podem ter, que vocês têm saídas para eles. O que me pareceu mais desafiador é uma mudança de repente, produção. Vocês chegam a ter que mudar, assim, de repente entender que um produto sai mais do que o outro e ao longo do processo dá uma vazão maior numa produção de um produto em detrimento de outros? A gente faz uma produção super antecipada, porque as negociações precisam ser antecipadas e a gente precisa fazer que o produto chegue na hora certa lá na loja para o consumidor. Como é concentrado, não posso produzir muito perto da venda. Então, principalmente quando a gente fala dos ovos de Páscoa, que são muito característicos, né, dessa sazonalidade, apesar do consumidor também consumir outros produtos como caixas, tabletes, a Páscoa cada vez mais é plural e a gente, como indústria, trabalha para disponibilizar um portfólio para todas as possibilidades e todos os interesses do consumidor. Quando a gente fala de ovo de Páscoa, a produção ela é muito antecipada. Como a gente faz? A gente trabalha para antecipar as tendências. Então, eu vou te dar um exemplo. Um ano anterior, a gente produziu um ovo de Páscoa do Bis Branco, mas a gente fez exclusivo para um cliente e foi um grande sucesso. E a gente viu que o consumidor realmente deu inputs para a gente, falou assim, isso aqui é uma tendência. A gente foi lá e expandiu ele para todo o Brasil. Então, em termos de produção, o que a gente faz é produção antecipada mesmo, de ovos de Páscoa. A gente tem mais flexibilidade naquele produto, nos nossos produtos regulares, onde a gente sim trabalha todo mês para produzir e trazer as quantidades certas, faz revisão do forecast, mas a gente trabalha com o nosso planejamento bem antecipado, de acordo com as tendências que a gente avaliou no ano anterior, as tendências que a gente avalia com o consumidor, do que ele está antenado, do que ele quer, e aí das novidades, e a gente produz antecipadamente. Então, no caso de produção de ovos de Páscoa, a gente não tem tanta flexibilidade no curto prazo, mas a gente trabalha assim antenado. E no caso do nosso portfólio regular, sim, a gente vai fazendo adaptações de acordo com a demanda e o que está acontecendo no curtíssimo prazo. Vocês fazem testes de mercado, então, também, né? Tem praças, assim, conhecidas como sendo mais clássicas para fazer essas experimentações, para lançar novas linhas? A gente hoje tem uma estratégia muito importante na Mondelez que a gente chama de regionalização, né? Mas não nada mais é do que olhar o Brasil nas suas diversas nuances, nas suas diversas coisas, as suas específicas, porque não é necessariamente tudo que funciona em todo lugar. O consumidor, a gente já sabe, né, que no mesmo lugar tem de consumidor para diversas oportunidades, mas quando a gente olha para o Brasil, a gente aprendeu que, de fato, a oportunidade para a gente avançar, seguir crescendo e atendendo o consumidor é trabalhar diferente, de fato, com parceria com os nossos clientes, que também têm as suas estratégias em cada uma das regiões. Então, regionalizar para a gente hoje é base da nossa estratégia e é muito importante. E aí a gente avalia, a partir daí, que tipo de consumidor a gente tem que conversar. A gente precisa das amostras diversas. Então, eu não quero vender, né, só no Nordeste, ou só no Sul, ou só em São Paulo. Eu quero vender, de fato, no Brasil inteiro. A gente é uma empresa de participação forte nacionalmente. Então, eu preciso ter uma amostra fidedigna de onde eu vou atuar. Então, geralmente, as nossas pesquisas, elas estão pautadas nisso, olha. Então, a gente tem avançado, acho que um tema importante é o data-driven. Então, a pesquisa faz parte disso, a gestão dia a dia faz parte disso, de ser muito baseada em dados. Então, se eu quero um portfólio nacional, eu preciso ter uma boa amostra nacional. Se eu quero desenvolver uma marca, um portfólio mais específico no Nordeste, aí eu preciso pegar, de fato, uma amostra mais adequada no Nordeste. Então, varia de acordo com o que realmente a gente tem como estratégia mãe. Ou a gente captura alguma informação e fala assim, não, isso aqui parece funcionar mais nessa região, pelo que a gente tem aprendido, pelos nossos dados ou por as pesquisas que a gente encomenda. Você pode dar um overview sobre a preparação para a Páscoa, por exemplo? Vocês começam quando a preparação para 2027? Qual que é o planejamento? Já começou? A gente acabou a Páscoa e já começou a outra, onde a gente já começa discutindo. Da onde começa, né? Começam com os aprendizados da última Páscoa, o que a gente aprendeu, o que a gente, de fato, pode fazer melhor, o que a gente pode
pode fazer diferente, que a gente quer fazer mais, que funcionam super bem. Então a gente começa com os aprendizados e com uma reunião sobre qual é o nosso portfólio do ano que vem, qual a nossa estratégia para o próximo ano. Então acabou a Páscoa agora, a gente já tem as primeiras sessões, uma primeira já aconteceu ontem e a gente começa agora em maio. E aí para que a gente no segundo semestre comece a nossa produção, então a gente trabalha tudo para entender o portfólio, qual o volume de produto que a gente vai vender, a gente faz toda uma projeção aí, então o planejamento começa sempre no ano anterior e a gente começa a produção também no ano anterior. A nossa produção dos ovos de Páscoa acontece sempre, vai começar de 26 agora, para o que a gente vai vender em 2027. A gente alavanca um trabalho muito importante nesse primeiro ponto, que é de produção, então toda uma estrutura adequada, adaptação, para que a gente possa ter a grande produção de todo esse volume. E aí depois, quando a gente vai para o ano, né, a gente já começa a engajar, na verdade nesse ano ainda, tem o engajamento dos nossos clientes na nossa estratégia, que a gente tem as nossas reuniões de business plan, que a gente chama de JVC, que são Joint Value Creation, que a gente faz para falar de todo o nosso portfólio com os nossos clientes, mas também a gente fala sobre a Páscoa e tem reuniões específicas com os clientes para a gente definir portfólio, volume, o que a gente vai fazer de plano, seja de mídia, seja de comunicação em loja, disposição, toda a conversa com os clientes. E aí no começo do ano a gente já começa a fazer a estratégia acontecer, porque geralmente a Páscoa entre março e abril varia, né, como a gente bem falou. A Páscoa esse ano foi em abril, o ano que vem ela vai ser em março, então a gente tem que fazer tudo muito antecipado. E aí sempre o nosso objetivo é que 30 dias antes da Páscoa começar, todas as parreiras nas lojas têm que estar montadas, mas a gente começa muito antes, então a gente tem um exército de equipe para poder fazer a implementação para você, né, aquelas parreiras, a gente chama de parreiras, os ovos todos lá disponíveis, as exposições com chocolates, de uma maneira atrativa para o consumidor. A nossa estratégia online também, porque a gente cada vez mais tem crescido as nossas vendas online e tem feito essas conversas com os clientes. Então, ela começa um ano antes, a partir de um ano, do ano realmente que é a Páscoa, a gente começa a ir mais para a fase da execução. Então, é um trabalho longo, de fato, apaixonante. A gente tem equipes dedicadas e equipes não dedicadas à Páscoa, sejam comerciais ou seja de produção, e a gente movimenta muita gente. E é um nível de engajamento muito grande. Faz parte da nossa cultura. Quando a gente fala dos dias ou das semanas que antecedem a Páscoa, não é só o nosso promotor, o nosso vendedor que está na loja, é o diretor, é o presidente, é a área A, a área B, todo mundo envolvido, de fato, todo mundo com a sua camiseta azul, que a gente fala. Aí você vê um exército de pessoas no Brasil inteiro de camisa azul Acta, para que a gente possa, de fato, tanto encantar os nossos consumidores com os nossos produtos, mas arregaçando a manga também para fazer o produto estar disponível, para tirar o produto do estoque por lá, para precificar corretamente, para garantir que a gente esteja com toda a nossa dinâmica, os nossos materiais lindos, as nossas posições, o retail media posicionado, a nossa conexão omnicanal, que o preço e o nosso produto que esteja na loja, que esteja disponível também para os clientes que são de entrega rápida, nos e-commerces. Então, assim, é muito detalhe, a gente precisa mesmo do nosso exército todo aí, todo mundo disponível e focado para fazer essa sazonalidade acontecer. É bem interessante, Patrícia, porque embora seja um planejamento de longo prazo, né, você está me contando aí de um ano de planejamento, são várias instâncias, né, assim, então até os indicadores que vocês acompanham devem variar bastante, assim. Você pode contar um pouquinho como é que é esse acompanhamento por etapa de execução, né? Sim, com certeza. É muito importante, realmente, a gente, como eu falei, né, uma Páscoa muito data-driven mesmo, desde baseado no que o consumidor quer. Então começa antes, né, para entender o que o consumidor quer, baseado em dados e quais são as tendências e o que a gente tem, e a gente sempre vai evoluindo. E também quando a gente fala de execução ou de produção, também. Então a gente começa acompanhando a entrega. Então, a gente tem este volume programado para cada um dos clientes, negociado, direcionado, a gente começa acompanhando a entrega. Quantos clientes a gente entrega, qual o percentual de entrega, se eu tenho ainda no meu estoque, se está em trânsito, se já chegou no CD do cliente, já chegou na loja do cliente, porque tem muitas instâncias. A gente tem uma primeira coisa que é entender a entrega. A segunda coisa que a gente acompanha é a montagem mesmo dos ovos de Páscoa dentro das lojas. O nosso espaço, se a gente
está no espaço correto, dedicado, que era o combinado com o cliente, se a gente está fazendo a exposição dos pontos adicionais que a gente também tem combinado do portfólio regular, ou seja, do portfólio sazonal também. Aí a gente começa a acompanhar a nossa distribuição, se a nossa distribuição está adequada, ou seja, se eu estou presente de fato com todo o portfólio nas lojas. Aí eu começo a acompanhar o sellout, que para a gente é a venda mesmo para o consumidor. Então, se ele está girando e a partir de quando a gente vai vendo a curvinha e essa concentração que você falou, a gente acompanha os nossos indicadores de competitividade também, então sejam indicadores que já vêm prontos do mercado, mas também as informações que a gente colhe com os nossos clientes e a nossa própria equipe, então a nossa própria equipe de merchandising, que são os promotores que estão nas lojas, eles capturam também essas informações para nós, e aí a gente vai segmentando as informações e vamos entendendo o que está acontecendo por região, por tipo de cliente, e a gente vai fazendo essas segmentações para ver se a gente vê movimentos específicos e ações específicas ou movimentos em segmentos em maiores, em massa. Ah, eu tenho um problema naquele cliente, uma oportunidade naquele cliente, ou eu tenho uma oportunidade naquela região para algum tema que a gente precisa atuar. Ou aqui está acelerando muito mais esse tipo de produto. Eu estou adequado no meu abastecimento que está chegando, está tudo na loja, eu preciso transferir dentro do próprio cliente produtos de um lugar para outro, preciso sinalizar o cliente, porque o cliente lida, nosso cliente, né, nosso parceiro, que é o varejista, que é o nosso distribuidor, ele atua de uma maneira multicategoria muitas vezes. E a gente é o especialista. Então, a gente apoia muito o cliente com informação diária. Olha, está acontecendo isso com a sua loja, você já viu? Ele manda informação, a gente compartilha. Então, essa parte de colaboração, informação e acompanhamento na rodada final, aí que são os últimos 30 dias, ele é fundamental. E que não é algo que a gente tem sempre, esse acompanhamento diário. Às vezes tem até 2 reuniões, tá? No mesmo dia, para que a gente garanta que a movimentação que a gente está viabilizando é muito importante. E aí toda a cadeia está engajada para isso. Então, a gente tem os clientes na mesma página que a gente já falou, olha, a gente precisa ter flexibilidade nesse tempo, a gente precisa de agilidade de todos os lados, é todo mundo mesmo de mãos dadas para fazer um sucesso na Páscoa. E embora seja uma compra que a gente está vendo o crescimento do e-commerce, na questão da Páscoa ainda é prioritariamente a compra física, correto? A compra física é a maior ainda, mas como você bem falou, o e-commerce vem crescendo muito e muitas lojas fazendo um papel de serem as abastecedoras do e-commerce ou das compras dos aplicativos de entrega rápida. Então, esse movimento vem crescendo no mercado, né? A gente vê novos players cada vez mais entrando e outros já estabelecidos. Então, o e-commerce, assim como para outras categorias ou outros momentos de venda para a gente, vem crescendo, e para a Páscoa não é diferente. A gente tem estratégia específica de e-commerce para a Páscoa. A gente tem trabalhado cada vez mais omnicanal, que a gente chama, né? Então, tratando os nossos parceiros de uma maneira mais holística. Então, esse cliente está dentro daquele aplicativo de entrega rápida, como eu faço para triangular uma negociação com todos eles para aquele momento, aquele minuto, naquele dia ou amanhã. Olha, precisamos articular nesse triângulo aqui essa ação para colocar amanhã, vamos? Então, realmente é isso. É uma dinâmica para quem vive, sabe? É a minha segunda vez na Mondelez, né? Eu já trabalhei na Mondelez por muitos anos, saí por um tempo e voltei, e é isso. Quem vive a Páscoa, todo mundo, quando eu voltei, falou assim, nossa, vamos viver mais uma Páscoa. É super diferente, super intenso. Um aprendizado incrível dos profissionais. E me conta que entre você ter vivenciado antes e agora, e a tecnologia acelerou absurdamente, né? Eu acho que a gente está com muito mais visibilidade, uma capacidade de predição mesmo, de demanda, né? De acompanhamento de tendência, etc. Me conta um pouquinho qual foi a sua percepção desse pulo tecnológico e de como que isso tem sido aplicado no dia a dia da data, assim. É impressionante mesmo, porque era uma quantidade de planilhas, de coisas que todo mundo tinha que receber informação, catalogar, juntar, ou às vezes já tinha até o computador na época, a gente já tinha, mas eram muitas planilhas e para fazer a conexão,
Hoje ainda tem uma parte do processo que vai por planilhas e tudo mais, mas a gente tem um avanço exponencial, que a gente está trabalhando cada vez mais para ter pedidos sugeridos, direcionamento, coisas que vêm já, que a gente utiliza a inteligência artificial e a máquina mesmo para nos ajudar para essa agilidade. E a gente tem hoje dashboards mais gerenciais. Então, o muito interessante que eu vejo que a gente consegue ter hoje, e acho que isso é uma das variáveis muito importantes do nosso sucesso, é desde o nosso promotor até o presidente, a gente tem visões da informação de acordo com aquele público que interessa. Então, eu tenho o meu promotor sabendo tudo da loja dele. Se você vai na Páscoa e conversa com um promotor nosso, ele sabe tudo da loja dele. Quantos pontos extras ele tem, quantos ovos já venderam, que produto não está vendendo. E ele tem dados lá e no celular dele ele tem muita informação. Quando a gente fala de uma instância que é o vendedor, o nosso gerente regional, ele está preparado para as informações, para ter a reunião dele, que também é diária, e tem que tomar as decisões naquele âmbito, né? Naquela região, naquele grupo de clientes, ou naquele cliente que tem 200 lojas e a situação é diferente, e ele tem a informação. Quando a gente vai para um âmbito mais diretoria, gerentes, que tem que tomar decisão, olha, eu preciso mandar mais apoio para essa região, ou para aquele cliente, ou para aquilo, eu tenho o olhar da informação também naquela direção que precisa ser tomada a decisão. Então, eu acho que uma das coisas que mais evoluiu, hoje, eu tenho cada um com, de fato, a sua responsabilidade naquilo que se faz, cada um na sua posição, mas que a gente consegue conectar as coisas rapidamente. Então, enquanto eu tenho um promotor no mesmo dia, olhando a loja dele, eu tenho naquele mesmo dia a diretoria ou gerentes tomando decisão sobre um grupo de clientes, um cliente específico, uma loja específica. Então, eu acho que a gente consegue hoje ter uma granularidade e uma visão gerencial muito mais ágil e uma tomada de decisão mais assertiva. E isso faz com que a Lacta tenha tido muito sucesso também nos últimos anos. Os avanços, uma parte delas vem com certeza desse direcionamento por dados mais eficiente, de maneira mais adequada e empoderada também. Eu diria que a gente tem os grupos empoderados com a informação para tomar decisão ou para pedir a ajuda certa. Eu acho que isso é muito legal também. A gente tem aquela levantada de mão naquele fórum, olha, é essa ajuda que eu preciso. Porque olha aqui, a informação não precisa explicar muito, olha, tá vendo? O meu dado aqui, a minha informação, e aí a gente consegue articular e agir mais rápido. A gente trabalha muito e fala muito sobre agilismo, né? Que é começar pequeno, experimentar, tomar decisão rápida, assim. Qual que seria seu ponto principal, assim, de aprendizado sobre uma execução, assim, tão pontual, né? Assim, tão sob pressão mesmo, para um gestor mesmo, para aprender a operar com o time sob pressão, tomada de decisão rápida, boas experimentações? Marcela, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu vejo que hoje tem sido uma alavanca muito importante para a gente, a construção de equipes fortes e desenvolvimento dessas equipes. Então, a Mondelez vem trabalhando numa plataforma de criar líderes de negócio. Então, cada uma das pessoas nas suas posições, principalmente nas posições mais comerciais, elas têm assumido um papel, de fato, de serem líderes de negócio. Eu preciso cuidar do meu negócio como um todo. Não é só, eu tenho que vender esse volume. Eu tenho que entender esse negócio numa perspectiva maior. Isso eleva a barra das conversas. Então, eu tenho pessoas preparadas para discutir numa amplitude maior do que simplesmente o meu volume, o meu cliente ou essa variável específica de vendas, ele está olhando de uma maneira mais específica. Eu, em trade marketing, eu não atuo só, é um trade marketing tático que vai lá simplesmente tem que fazer um kit promocional, material, ponto de venda. O trade marketing na Mondelez cada vez mais tem assumido um papel muito estratégico. Nós somos os que lideramos uma alavanca muito importante de desenvolvimento das categorias. Por quê? Porque a categoria, sim, ela se desenvolve por N variáveis, mas se ela não se tangibiliza de uma maneira importante dentro do ponto de venda, a gente não consegue avançar. Conectando com a Páscoa e conectando com um projeto importante da categoria de chocolates aqui, a gente tem trabalhado no desenvolvimento da categoria de chocolates. Para você ter uma informação que eu acho que conecta com a sua pergunta. A gente, hoje, a categoria de chocolates, ela representa, nas vendas de um varejista, muito mais do que o espaço que ela tem em loja. Então, foi uma categoria que talvez você
consumidora, creio eu, que deve ter percebido o que era a categoria de chocolates há 10 anos atrás, a quantidade de portfólio, de variedades que tinham e a categoria como ela é hoje. É uma categoria que cresce aceleradamente, já está entre as top 5 categorias que vendem dentro do varejo. E o varejista não tinha percebido isso. A gente, trade marketing, junto com outras áreas, identificou, olha o tamanho da oportunidade que você está perdendo. Hoje a categoria já é 6% das vendas, só que o espaço que você dedica a ela é 2%. O que está acontecendo? Estão vindo novidades e está tendo muita ruptura, porque você não está aproveitando, então você está perdendo vendas. Então a gente começou a mostrar para o varejista isso. E aí como isso conecta, né, com a sua pergunta? Esse tipo de trabalho é só possível se você alavanca e eleva a barra da conversa. Então, isso conecta com o que eu acredito muito, que você precisa avançar com o tipo ou com as suas pessoas, elevar a barra, porque eu não posso ser mais uma área que só faz material de ponto de venda, uma área só que pega a próxima promoção. Eu preciso ser uma área que ajuda a desenvolver o mercado de maneira consistente. Qual é o trabalho que eu estou fazendo hoje? Desenvolver, sim, a próxima Páscoa estratégica. E aí, uma das coisas que a gente pode exemplificar aqui é a estratégia de retail media. Uma estratégia que a gente usou de maneira muito forte na Páscoa, de maneira regionalizada, inclusive, em parceria com os clientes. A gente fez a reunião com os clientes no final do ano para falar sobre o nosso plano, então sobre o nosso plano do ano. A gente já saiu de lá levantando todas as oportunidades de retail media que a gente tinha com eles para a Páscoa. A gente já desenhou um plano super estruturado. Para eu poder ter essa conversa com o cliente, preciso ter minha equipe preparada para saber se a mídia funciona. A gente já fez vários pilotos antes. Aí a gente conseguiu capturar com o cliente, a gente trouxe a nossa ideia e a gente amplificou. Esse ano, a gente avançou em retail media muitas casas. E a gente quer seguir avançando. A gente fez de maneira mais estratégica, nas lojas de maior potencial, nas regiões, o que a gente queria comunicar e como a gente queria alavancar em cada uma das regiões. Então, eu acredito muito na potência de desenvolver as pessoas e times que trabalham em equipe cada vez mais, multifuncionalmente, porque no final as matérias cada vez estão mais misturadas, né? Sempre me perguntam, o que o trade faz diferente do marketing? Ou não é vendas? Enfim, essa pergunta sempre acontece. Você que já trabalhou trade talvez já tenha vivido isso, mas é porque hoje é mais complexo. A gente tem um negócio aí que tem clientes muito importantes envolvidos, a gente tem um consumidor na hora da compra, que às vezes não é o consumidor, o shopper, que tem alavancas importantes que a gente precisa entender e passa por entender o momento da compra, seja on, seja offline, seja essa jornada mista, que hoje é uma jornada cada vez mais complexa, até ele decidir a compra. Então tem muitas coisas aí que a gente vem avançando para aprender, e eu acho que começam em a gente ter times preparados para avançar nessa conversa, para ter conversas de fato mais elevadas, e elevar sempre a barra, porque corre o risco de eu sempre ir na mesa de comercial e ficar só na conversa tática com o cliente. E eu preciso expandir essa conversa. Então, acho que esse é um ponto e um critério muito importante para nós, e a Mondelez tem trabalhado muito forte nessa agenda. O fato da gente ter uma conversa aqui e essa conversa ir sendo fluida, chega a gente nesse ponto que a gente traz aqui sobre dados, tecnologia, e de repente a gente meio que fecha com uma recomendação de ter times fortes, né? O que eu acho bem interessante no sentido de que a gente está falando aí sobre IA, sobre acesso à informação e sobre substituição de pessoas, mas o que fica é a tomada de decisão conjunta, é o ser humano operando ali por trás, tendo visão de negócio, estratégia, e eu acho muito bom fechar com essa percepção e essa conclusão mesmo de que a gente, querendo ou não, por mais que a gente tenha tecnologia acessível, a gente precisa de gente conectada no negócio, no ponto de venda, por trás, né, podendo ter um olhar mais holístico mesmo sobre as oportunidades, sobre a operação, né. O data driven é fundamental, né, e ele nos direciona, mas a gente precisa dessa perspectiva humana, dessa perspectiva do detalhe, dessa perspectiva de algo que se perde no dado, e que os whys, os porquês das coisas, né, o porquê que aquilo está acontecendo, o porquê que a gente tem esse movimento, e porque a gente, quando vive intensamente a Páscoa, a gente vive muito mais nas lojas, né? E a gente toma tanta decisão
tanta decisão. Chegando na loja, aconteceu uma coisa que liga para um, que liga para outro. Olha, você já conectou isso, está acontecendo nessa loja, está acontecendo no mesmo cliente, na loja outra, no outro ponto. Então, a gente vê a potência que é o ser humano sabendo usar bem o dado para poder fazer coisas magníficas, coisas diferentes, coisas avançadas. Eu acho que essa conexão é muito importante. Tem que fazer um bom uso, ter as melhores pessoas preparadas e um bom uso da tecnologia para que a gente possa avançar. Maravilhoso. E quem vive no dia a dia no ponto de venda sabe que energia que é, né? Você prestar atenção em alguma pessoa e dali, de repente, você descobrir várias potencialidades, né, da execução. Com certeza. Patrícia, a gente está chegando no final e a gente costuma pedir quem participa com a gente aqui no podcast para indicar um conteúdo que vale a pena indicar para os nossos ouvintes. Olha, o que eu tenho ouvido nos últimos tempos, hoje, né, eu sou líder de trade marketing na Mondelez, eu lidero uma equipe de back-office de escritório que tem mais de 80 pessoas e uma equipe de merchandising que tem 2.500 pessoas nas lojas. Então é um time muito grande e que conecta com isso, né? Tem online, tem offline, tem categoria chocolates, tem biscoitos, são diversas categorias, são diversos temas que eu participo. Então a área de trade é uma área que está conectada desde finanças, planejamento, marketing, vendas. É um elo muito importante. Então eu tenho cada vez mais buscado um olhar de influência, de liderar pelo exemplo, de aprender com as tendências. E um dos podcasts que eu tenho ouvido nos últimos tempos e que tem me trazido várias reflexões chama Dare to Lead, que é da Brené Brown, e ela sempre tem um convidado super interessante. Eu tenho gostado, eu tô nesse momento. Ouço vocês também, então tem muita coisa legal para sempre estar antenado no que os meus colegas aí estão fazendo no mercado. Mas acho que eu colocaria aí a Brené Brown nesse Dare to Lead, porque não é só a Brené Brown que eu já admiro, mas ela conectando com umas pessoas super legais, com dicas muito interessantes de influência, de tendência, de liderança. Então, acho uma boa dica aí para a turma. Ai, que ótimo. Eu vou ouvir, eu adoro podcast, então já vou ouvir, gosto bem dela também. E realmente é uma ousadia liderar pessoas, né? Eu acho que a gente tem que se provocar bastante. Eu agradeço a sua participação, seja muito bem-vinda sempre. Volta para depois contar mais novidades pra gente, né? E pros nossos ouvintes. Obrigada pela participação, Patrícia. Obrigada a você, Marcela. Obrigada pela oportunidade de contar um pouco do que a gente faz. Fico à disposição, a gente pode falar de outros temas. E obrigada também por ter a oportunidade de uma pessoa que trabalha em trade marketing há tanto tempo, também abrir espaço para profissionais como a gente que fazemos parte da estratégia, mas nem todo mundo ainda tem a oportunidade de conhecer tão bem. Então, muito legal poder falar também dessa perspectiva. Obrigada, viu? Eu que agradeço, foi ótimo. E aos nossos ouvintes, não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais, curtir, compartilhar e ouvir os nossos próximos episódios. Até mais!